dia. Queria agradecer a sua participação aqui. Obrigada por disponibilizar o seu horário de manhã, sábado. Eu sei que você estava saindo aí. Então, obrigada. É um prazer ter você aqui, cara. Um cara com um conhecimento vasto, falando principalmente de um Uhum. assunto que particularmente eu gosto, acho muito interessante, que está vindo com uma força Sei. enorme, né? Eu acho que vai agregar muito e ninguém melhor do que você para agregar mais ainda isso. Então, obrigada por você estar aqui. Imagina, eu que agradeço aí o convite, a confiança de abrir o teu espaço aí para eu poder falar um pouquinho aqui. É um prazer. Queria que você começasse se apresentando para o pessoal e principalmente, Renato, falando qual a importância, por que que você chegou nesse assunto, estudar isso e se importar em desmistificar muitas coisas sobre o valgo dinâmico. Tá bom, vamos tentar abreviar, né? Porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais tempo leva a apresentação, né? Antes eu me apresentava rapidinho, agora você tem que ficar indo lá atrás. Bom, então a minha formação de base é educação física, né? Eu sou graduado em educação física pela UFRJ. Depois eu trabalhei muito, já saí da graduação com foco de trabalhar no mercado, de trabalhar na prática e trabalhar em academia, resumindo, né? Uhum. Então eu já saí, é, assim que eu me formei, eu já assumi um monte de horário, já comecei a coordenar a academia e comecei a trabalhar muito, muito na prática, no mercado, até que eu estava coordenando duas academias Caramba. simultaneamente. E eu comecei a olhar para frente, eu falei, cara, eu não sei se é isso que eu quero para o meu futuro, não. Eu vou, eu preciso reavaliar essas questões, né? Quando eu comecei a olhar lá para frente, eu falei, cara, será que eu vou ter o mesmo gás com 50 anos de idade, com família e tudo, para continuar tocando esse mesmo ritmo de trabalho, para ter um determinado retorno? E outra coisa é perspectiva de crescimento também, né? Porque eu também olhava para frente e não via mais para muito para onde crescer dentro do Aham. segmento que eu estava seguindo, então eu resolvi virar para o lado da carreira acadêmica. E aí, depois que eu me formei, que eu comecei a gostar de estudar, e aí eu comecei a frequentar grupos de estudo, comecei a frequentar laboratórios e tudo, aí fiz mestrado, doutorado, e atualmente eu trabalho na Força Aérea Brasileira, na área de desempenho humano operacional, Uhum. visando desenvolver pesquisa para melhorar a capacidade de desempenho humano do militar dentro da sua atividade fim. Mas só Legal. que aí, trazendo para dando contexto agora do assunto da live, você me perguntou, né? Mas por que você fala disso? Por que que você gosta desse assunto? Estudou isso e é um assunto que a gente está aqui falando hoje, né? Porque eu sempre fui muito fascinado por movimento humano, né? E aí, desde lá de trás, lá em 2010, mais ou menos, até antes, quando a educação física, a forma de prescrever exercício, ela passou por uma transição, ela passou por uma mudada, né, de paradigma, uma mudança de paradigma, e a gente começou a sair muito do ambiente de máquina para o ambiente livre. E Uhum. aí veio o treinamento funcional muito forte nessa época aí, por volta dos anos 2000 e tanto. Então a gente estava olhando muito para o treinamento funcional. E aí começou a despertar um olhar diferenciado do profissional de educação física, do que é um profissional do movimento. E eu costumo falar para o pessoal que se a gente não entende de movimento, a gente não consegue treinar pessoas, porque para a gente desenvolver qualquer capacidade física que a gente queira desenvolver, seja aeróbica, seja força, seja para a saúde, seja para o desempenho, seja para diversas finalidades, a gente passa pelo movimento, o movimento é o meio. Uhum. Então, no mínimo, a gente tem que entender de movimento. A gente tem que saber trabalhar com essa máquina aqui, com esse aparato e tudo que pode influenciar nisso e toda essa complexidade. Então eu comecei a me envolver, a pesquisar muito, a estudar muito, curioso, sempre fui muito curioso, né? E eu acho que essa curiosidade que ela vai levando a gente para frente para buscar cada vez mais respostas e estudos, e quando a gente para de ter curiosidade, ter perguntas, é porque tem alguma coisa errada. Então, nesse sentido, nesse caminho, eu comecei a ter muita afinidade por exercícios fora de máquina, e eu gostava muito de peso livre, gostava muito de trabalhar em exercício com barra, principalmente barra. E tanto é que nessa época, lá em 2010, 11, assim, eu dei vários cursos sobre exercício com barra. E também foi numa época que o Pedro Ivo estava com uma pegada muito forte.
um novo olhar sobre exercícios antigos, que antes eram exercícios tidos como proibidos, agora são bons. Enfim, até que chegou no momento que a gente começou a olhar muito mais para o corpo humano e menos para a máquina. Então a gente começou a entender o corpo como a máquina principal e a gente usando aparatos, ferramentas para trabalhar e desenvolver mais essas capacidades físicas, até que a gente começou a se deparar com algumas situações onde a gente precisava muito mais organizar, estabilizar o corpo para produzir movimento com eficiência, com segurança. E aí, dentro desse contexto todo, entra o valgo dinâmico, porque é uma característica, né? Assim, vamos dizer que é um fenômeno que é muito presente, não vou denegrir, eu não vou assim, classificar como nada aqui, eu vou dizer que é um fenômeno, né, que é uma coisa que a gente observa, passou a observar muito, com muito mais atenção, isso começou a chamar muito mais a atenção da gente, uma vez que a gente começou a estudar mais movimento e ficar mais atento a todos os detalhes de alteração. E vamos dizer que qualquer coisa que fugia a um estereótipo de padrão perfeito de movimento começou a chamar mais a atenção da gente. Aham. E aí, nesse sentido, o valgo dinâmico ele entra como um dos protagonistas desses padrões que saltam aos nossos olhos e a gente começa a olhar ele assim, de certa forma, meio estranho. Né? Então, Uhum. aí, nesse contexto que eu falei, caramba, tem alguma coisa errada. Eu preciso entender desse negócio. Como é que a gente corrige isso? Porque parece que não é certo. Então Aham. a gente tem que trabalhar algumas questões, entender melhor algumas questões para começar a tentar resolver isso e entregar sempre ali um treinamento mais seguro, mais eficiente para o teu aluno, o teu cliente, seja lá quem for. Uhum. E é nesse sentido que eu chego nesse assunto que a gente veio conversar hoje, é por conta desse, mais ou menos desse caminho, de forma bem abreviada, né? Eu acho é um assunto muito falado, né, Renato? Eu lembro quando eu cheguei no meu primeiro estágio em academia, primeiro e único, né, em academia, foi na Bodytech. E quando eu cheguei, muito crua, caraca, falava muito disso. Não, porque fez valgo. Eu ficava assim, meu Deus do céu, vou ter que É, estudar isso. Eu não sei, cara. E realmente é muito comum. É muito comum. Até hoje muito tem comum. cursos falando sobre isso, como reverter teoricamente, essa disfunção, né? Que a gente por É, muito tempo tratou como uma disfunção, deu uma ênfase muito grande em como resolver. Isso mesmo que você está falando. E que a gente vai começar a falar um pouco disso. Você pode ir acrescentando conforme você for falando, inclusive com as suas práticas, qual foi o momento que você viu. Mas queria começar fazendo uma pergunta de que se você pudesse listar, entre diversas coisas que você tem estudado, três assuntos, três aspectos que a gente precisava saber sobre o valgo dinâmico, principalmente com esse seu novo olhar, digamos assim. é, aí, aí a gente passa para esse novo olhar, né? Por essa transição, onde eu acho que a gente está começando a passar ainda, tá? Tem muita gente ainda no olhar antigo, eu acho que tem muito mais gente ainda no olhar antigo do que Com nesse certeza. novo olhar, porque é recente isso. E assim, até a gente tem aí uma estimativa, eu não lembro exatamente, mas até o conhecimento que ele é publicado nos artigos originais, ele se transformar em atuação prática lá na ponta do profissional, isso daí leva aproximadamente 10 anos. Tem um número exato, eu não lembro agora, mas leva aproximadamente 10 anos e os estudos que estão falando disso, eles são mais recentes, né? Ainda não tem esse tempo todo para isso se transformar em conduta, né? Em tomada de decisão prática. Então, assim, eu comecei a tentar entender, tentar corrigir muito, e aí em algumas situações eu conseguia, em outras eu não conseguia. Existe também muito uma relação de que o valgo dinâmico pode ser um problema. Vamos lá, vamos trazer logo para a hipótese central da coisa. Quando a gente caracteriza o valgo dinâmico, a gente está falando disso aqui um tempão, talvez alguém esteja assistindo aí e não sabe o que que é valgo Uhum, dinâmico exatamente. uhum, E aí, valgo dinâmico é o desalinhamento do membro inferior no sentido medial, né? É uma medialização do membro inferior quando a gente pisa de forma ali unipodal. Aí, o que que acontece? A partir do momento que a gente enxerga, que a gente observa aquele desalinhamento do membro inferior no sentido medial,
a gente parte do sentido que está acontecendo alguma coisa errada ali. Tem um desalinhamento mecânico e alguma estrutura está sendo sobrecarregada mecanicamente. E Aham. aí, seja ela tendão, seja ela cartilagem, seja ela ligamento, alguém está sendo estressado, porque eu estou tirando uma articulação de um alinhamento que ela foi, vamos dizer, projetada para ser, para funcionar estruturalmente, e eu estou dando carga nela, torcendo mecanicamente para um lado que não era para torcer. Então, eu estou sobrecarregando mecanicamente, automaticamente, qual é o raciocínio lógico da gente, simplista, e tentando achar soluções Joga pro fáceis outro lado. para tudo. Calma aí. Não. Se está desalinhando, está sobrecarregando aqui, 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 e isso vai gerar lesão. É certo. A gente assume, antes de testar isso, a gente assume que aquilo ali não é o ideal, que vai gerar lesão e provavelmente por que aquela pessoa sente dor por causa disso. E a gente começa já a criar outras associações, que eu acho que falar de dor também, e nesse tempo que a gente tem aqui, eu não vou nem começar, porque, A gente teve o cara, Marcos dor, Russo dor que é falou um, sobre dor. Nós dor é tivemos o um, Marcos Russo, então. é um universo tão grande que não é uma área que eu estudo, então nem me arrisco a falar, porque. E aí é aí que mora o perigo. Quando a gente começa a traçar essas relações muito simplistas e sem observar nenhum estudo mais desenhado metodologicamente para isso, a gente começa a correr o risco de tirar algumas conclusões equivocadas, como associar o valgo dinâmico à dor, associar o valgo dinâmico à lesão. E aí alguns estudos mais recentes começaram a observar que não necessariamente quem tem valgo dinâmico tem dor e não necessariamente quem faz valgo dinâmico tem lesão. E outra coisa, ainda observaram que se a gente partisse do princípio para entender, para associar dano estrutural à dor, também existem alguns estudos que mostram para a gente que tem vários indivíduos que têm dano estrutural em tecido e não sentem dor. E às vezes nem também não tem valgo dinâmico. Então, a gente começou a observar que nada se correlaciona de forma clara para a gente poder afirmar. Uhum. E aí, a gente começou a tentar entender o porquê que esse troço acontece, então, né? Caramba, a gente eu falo no sentido de comunidade. Por que que esse negócio acontece? Por que que as pessoas então desalinham e aí, na verdade, elas têm dor porque tem valgo e geram dano, e geram desalinhamento, sobrecarga mecânica, ou acontece o contrário? Elas começam a buscar estratégias para fugir da dor, elas têm dor, e começam o sistema nervoso central ele começa a criar algumas estratégias para ele ser mais econômico, para ele fugir da dor, ou seja, para eu poupar o joelho, dou uma queda na pelve para o lado, ele entra em vez de flexionar, né? Em vez de eu trabalhar num ângulo maior de flexão, de flexão de joelho, ele entra, a pelve cai para o lado, eu consigo executar a tarefa, que é pensando na tarefa, o sistema nervoso central ele cria uma estratégia econômica do ponto de vista do sistema nervoso central, né? Para cumprir a tarefa. Se vai doer, eu tenho que criar uma estratégia para tentar fugir dessa dor, poupar essa dor e talvez o valgo dinâmico possa ser uma das justificativas possa ser essa, né? O pessoal que estuda muito essa coisa justifica por esse lado, né? Então, e Como aí a se o gente fica valgo fosse um a comportamento que consequência. é uma solução. Ah, tá. Uma solução para aquele comportamento de dor, né? É uma solução para aquele sintoma, né? A Sintomas. pessoa, na verdade, ela trouxe por algum motivo, que aí é isso que tem que ser investigado, e é isso que o pessoal que estuda muito isso fala, né? Que, na verdade, o que tem que ser tratado é a dor e não o valgo. Então, porque o valgo, provavelmente, ele pode estar sendo a consequência da dor. E foi uma Aham. estratégia que o sistema nervoso central encontrou para se proteger da dor, e aí, na verdade, acaba sendo mais uma consequência. Então, a linha de raciocínio ela vai mais para esse lado do que o contrário, do que a pessoa tem valgo, deteriorou a articulação mecanicamente e começou a sentir dor. Não, isso daí tá difícil de conseguir enxergar isso na Uhum. literatura. Então, o raciocínio está indo mais para o lado contrário. Então, Aham. as linhas de recomendação são mais no sentido de tem dor associada, vai tratar a dor, não vai tratar o valgo. Agora, quando a gente começa a olhar de volta para o movimento, a gente é profissional do movimento e a gente, quando começa a ver um movimento muito alterado, incomoda, dói, né? A gente está olhando ali, você está treinando um aluno e aí você está vendo aquele movimento ali que está fugindo do estereótipo, isso dói. Ainda que
ainda que a gente venha estudando tudo, isso incomoda. De Aham. fato, mas assim, até que ponto a gente deve intervir, a gente deve corrigir, a gente deve deixar rolar, a gente deve considerar que aquilo ali é normal, e isso daí foi uma pergunta tua, né, na aula que eu dei. É porque não dava tempo de eu embasar aquela pergunta, mas é porque você citou muito um termo chamado pornográfico, né? Um valgo Foi, pornográfico. Por foi, você é. enfatizar tanto isso, eu falei assim, tá, tudo bem. E até eu queria que você explanasse, que não teve oportunidade de falar lá. Existe algum parâmetro, Renato? O que é considerado pornográfico? Ah, uma medida tal. Eles têm isso? Não. Assim, Entendi. isso eu assisti, foi na aula da Naira. Aham, É Nara Naira, Rabelo. não é o nome dela? Nara Naira Rabelo. Rabelo. E ela disse que ela ouviu esse termo de um dos principais pesquisadores no mundo. Ela fez um curso com ele e ele falou exatamente isso. E assim, a gente também não pode chegar e permitir. Não, já que o valgo não é problema, vamos permitir tudo. Não. Agora, quando a gente olha para o movimento e a gente, assim, por não ter uma classificação objetiva e ter assim um cutoff ali, um ponto de corte, um limite para a gente identificar isso pode, isso não pode, porque isso é complexo, aí ele acabou criando espontaneamente esse termo, né? E falou assim: é Aham, aquele movimento que é pornográfico. Quando você bate o olho, eu falo: meu Deus do céu, tem alguma coisa errada aqui. Peraí, aham. a gente isso não pode, isso a gente não pode permitir. Agora, quando você começa a observar um valgo dinâmico que ele acontece, você observa que tá acontecendo um desalinhamento, mas assim, não é nada aberrante, não é nada que. É complicado explicar isso porque é subjetivo, não tem jeito. E aí, assim, só a prática e anos, que foi o que o Pedro Ivo depois complementou, né? Só você trabalhando muito tempo na prática e começar a observar o que é normal, o que não é normal, o que pode ser uma estratégia para aquele movimento ser mais econômico ou não, é que você começa a ter um olhar mais clínico, e aí é só a experiência clínica, né? A experiência prática que dá. Eu falo esse termo porque eu trago muito do prática baseada em evidência, aí eles usam Aham. esse termo de benefício do paciente, experiência clínica e melhor evidência disponível, eu falo muito clínica por isso. Mas é isso, é você começar a ter o melhor conhecimento da melhor evidência disponível, que é o que a gente traz dos estudos, juntando com a nossa experiência prática, que ela faz todo sentido, que ela traz para a gente ali o discernimento do que de fato eu consigo pegar daquela melhor evidência disponível e aplicar no meu mundo real, porque nem tudo que é publicado é bonitinho lá no estudo serve para o meu mundo real. Só a minha Uhum. experiência prática que ela vai me dar essa capacidade de discernimento. E o terceiro pilar, que é o foco no paciente, foco no aluno, foco no cliente. Eu tenho que entender o que é melhor para ele. Então aí a gente começa a falar, vamos lá, tem pessoas, eu vou trazer agora para o lado do teste para tentar fazer uma ligação com o que eu vim falando até agora. O pessoal tem mania de testar. Uhum. Aí você tem teste de aquele step, né? O step teste, lá você bota a pessoa no degrau para subir, ela sobe pela lateral, né? Uhum. E aí é um teste que é difícil, o degrau é alto, tá? E geralmente as pessoas que são testadas nunca fizeram aquele teste antes. E assim, nem estou falando desse teste controlado, medido cinematicamente ali e com a altura certinha. Às vezes na academia a gente se pega testando. Você pode ver, às Pelo vezes, menos. você tanto testa quando a pessoa está fazendo exercício, então você pega um cliente novo que vai começar e você quer ver como é que ele agacha, como é que ele sobe e desce um degrau, como é que ele pega uma carga no chão. Então você testa alguns padrões gerais e esse geralmente ele está dentro desse repertório que a gente testa. E aí, qual é o grande erro, assim, o grande equívoco nessa história toda? Que às vezes você pega uma pessoa e bota ela para realizar uma tarefa a qual ela nunca realizou na vida. Então, Uhum. assim, o sistema nervoso central dela ainda não conhece qual é a melhor estratégia para ela cumprir aquela tarefa com eficiência. Ele ainda está se ajustando, ele ainda está se testando, se conhecendo. Então, você pega ela e bota para subir um degrau unilateral alto pelo, pelo lado, ela não conhece aquele movimento. Então, qual é a tendência de acontecer? Desorganizar tudo, Uhum. até ele se ajustar e ir encontrando a estratégia mais econômica e mais eficiente para
que aquela tarefa ali seja executada de forma econômica e livre. Quando eu falo segura, livre e segura para ele, né? Livre de dor Aham. para ele, livre de desconforto para ele, para o sistema nervoso. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente pega uma pessoa, bota ela num padrão que ela não conhece, estereotipa e fala, ih, tem valgo dinâmico. Vamos ter que Uhum. corrigir isso, e aí já passa isso para ela. Ó, observei aqui, calma aí, cara. E aí você começa a criar a coisa que a gente chama de nocebo, né? Que a pessoa não tem Uhum. nada, e aí você coloca na cabeça dela que ela pode ter algum problema e ela, na verdade, sai dali achando que ela tem um problema, vai procurar um médico, vai procurar fisioterapeuta falando que ela tem um valgo dinâmico como se fosse uma disfunção, uma doença. E às vezes isso pode começar a causar nela uma preocupação em se corrigir o tempo todo, principalmente aquelas pessoas muito mais vaidosas, muito mais preocupadas em ser perfeitas o tempo inteiro, não pode ter Aham. nada de errado. E às vezes isso gera problema com uma pessoa que não tem. Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela nesse sentido. E assim, deixa eu tentar, eu fico tentando raciocinar para encadear tudo e a gente não perder tempo. Trazendo para a prática, até que ponto a gente permite? Então, observei lá, está tudo alterado. Cara, ela vai precisar de tempo para aprender o movimento. Ela vai precisar Aham. de aprendizado, cara. Aprendizado em qualquer domínio de aprendizado que a gente trabalhe, seja cognitivo, seja motor, a gente precisa de repetição. A gente precisa ser exposto repetidas vezes até que a gente fortaleça determinadas vias neurais e que ela fique ali, como se aquele caminho ali ele ficasse mais fluido, né? Mais forte. E com o movimento é a mesma coisa. Talvez ainda não tenha existido um caminho neural, uma rede, uma via motora para desenvolver, para desempenhar aquela tarefa específica e ela precisa ser treinada. O grande problema é quando a gente começa a criminalizar ele e não permitir que aquilo ali aconteça. Uhum. Principalmente quando a gente começa a fazer também os paralelos entre corrida e o valgo dinâmico testado em um teste específico, Aham. que é a mesma coisa. Provavelmente, uma coisa é o teste, outra coisa é a corrida. Aí você pega o cara, ou o teu paciente, o aluno, e testa ele numa situação de degrau, ele vai fazer o valgo. Mas significa que ele faz isso na corrida? Não necessariamente. São tarefas diferentes. Uhum. Ambientes diferentes, situações diferentes, o tempo é diferente, a amplitude é diferente, a força, enfim, tudo vai influenciar. Então, assim, tem várias questões que a gente precisa ser um pouco mais easygoing, um pouco menos Uhum. estereotipador, não, não sei se é a Aham. palavra, mas Sim. a gente precisa ter um pouco mais de cautela na hora de observar, tentar corrigir, tentar meio que resolver isso. O que Uhum. que a literatura diz? Pode Complementa aí, falar. por favor. Não, Pode me dar eu uma queria saber guiada aí, você. porque eu tô. Não, você falou da importância de você não jogar um teste para uma realidade, porque o sistema sempre vai procurar soluções diferentes para resolver talvez a mesma tarefa até. Tá? Então, você acharia válido, Renato, você começar a observar, a testar, a observar mesmo o padrão de valgo dinâmico em diversas tarefas e também com isso, eu não quero corrigir valgo dinâmico. Seria interessante você dar soluções para que aquele movimento seja testado em vários lugares e ela crie um repertório em várias situações diferentes? Entendeu? Sim. Não é eu ficar observando assim, tipo, ela fez valgo, então eu vou, por exemplo, eu vou mexer na musculatura posterolateral dela. E sim botar tarefas que ela utilize a posterolateral, ela utilize as musculaturas também Então, inversas. pô, boa pergunta. Boa pergunta. O que que acontece? O que que os estudos mais recentes agora têm mostrado? Inclusive, um delas é um desses estudos que meio que quebrou um paradigma, né? É o da Naira, de 2017, junto com o Thiago Fukuda, e mais uma galera muito forte, o Léo Costa, então uma galera. Esse estudo você pode ler e confiar 100% no que está escrito ali com muita qualidade. É um estudo o que o pessoal entendia? Bom, se é com mulheres corredoras.
Uhum. Começaram a tentar entender o valgo dinâmico e relacionar isso com o sintoma. Beleza. Vamos começar a tratar elas. Qual é a melhor estratégia de tratamento? O que eu faço? Eu pego ela e eu fortaleço só a musculatura posterolateral, que a gente sabe que está associada, teoricamente, está associada com esse padrão de disfunção. Pela lógica, se eu entro com o membro inferior, eu trabalho a musculatura que segura, que impede essa entrada, então eu estou impedindo a entrada de acontecer. Então, eu trabalho isso de forma isolada, ou eu trabalho isso de forma isolada e tenho um complemento com treinamento ali sensório-motor, vamos dizer, de feedback, aonde você, em algumas tarefas diferentes que foi o que você falou, correndo, ou simulando desequilíbrio, ou simulando Uhum. algumas situações onde provavelmente vai acontecer a medialização do membro inferior, e aí a pessoa fica criando estratégia para tentar evitar, para tentar prevenir isso com algum feedback, geralmente com um espelho. Uhum. Eles fizeram um ensaio clínico nesse sentido, né? Tocaram um estudo, talvez você já conheça o estudo, já conheça até o resultado de desfecho, até apresentei naquele dia. Chegou no final, não lembro exatamente quantas semanas, mas chegou no final da intervenção do tratamento, os dois grupos, tanto o que treinava só a força isolada, quanto o que treinava a força isolada do complexo posterolateral do quadril, mais exercício de biofeedback sensorial, desses estímulos, dessas correções e tal, os dois tiveram a mesma magnitude de ganho, tiveram a mesma melhora clínica, diminuição de dor, melhora de força do complexo posterolateral. E sabe o que aconteceu com o padrão de cinemática do membro inferior? Dos dois? Ah, Não mudou nada. Nada mudou. Assim, não mudou nem entre eles, nem comparando como elas começaram e como elas terminaram a intervenção. Ou seja, parece que essas intervenções elas não são suficientes, ou pelo tempo, ou pela forma que estão aplicadas, mas que parece que não necessariamente essas intervenções elas vão mudar o padrão de cinemática do membro inferior, ou seja, a pessoa vai deixar de fazer o valgo dinâmico porque ela ficou sendo corrigida em detalhezinho, acerta aqui, acerta ali, ou porque ela fez força isolada. Qual é a conclusão? perfeito. Eu acho que a mensagem que fica da nossa conversa de hoje principal é a seguinte: não se preocupe em ficar psicopata de ficar corrigindo o tempo inteiro. Ajusta ali, corrige aqui, não entra, não entra. Não. Parece que o que resolve o problema das pessoas é fortalecer o complexo posterolateral, independente se isso vai gerar mudança de cinemática ou não, tá? Legal. Parece que as pessoas que têm o complexo posterolateral mais forte, elas são mais poupadas da dor, elas melhoram a condição clínica. E aí, tem um estudo legal que eu tento fazer um paralelo com isso, só para fechar a linha de raciocínio, é que ele mostrou que também tiveram grupos que fizeram uma intervenção tradicional de fisioterapia, e aí eles foram avaliados ali, a cinemática do membro inferior foi avaliado antes e depois do tratamento. O que aconteceu? O valgo dinâmico também não mudou, continuou Uhum. acontecendo o valgo dinâmico, mas o que acontecia era que a variabilidade de movimento da pessoa interindividual, Aham. intraindividual, o próprio indivíduo com ele mesmo, o quanto que para ele executar um movimento ele variava, o membro variava, mudou. Essa variabilidade de movimento do próprio indivíduo mudou. E aí, para ele executar a mesma tarefa, ele variava menos a Aham. movimentação ali dentro de um determinado espectro de ângulo. Então, parece que isso melhorou. O valgo continua caracterizado, mas parece que ele varia menos para Aham. executar a Aham. tarefa. Então, Legal. ele está executando a tarefa com mais eficiência, provavelmente com uma demanda de sobrecarga relativa menor, porque ele está mais forte Aham. também, Sim. mas só que a característica ainda permaneceu. Mas a Legal. clínica mudou e é isso que importa. Renato, cara, muito obrigada. O papo é ótimo, né? A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre Esse isso. papo, cara, acho que. Principalmente falando de prática, né? Que a gente vê como não tem tanta ciência ainda por trás disso. Mas eu queria muito agradecer. Eu vou deixar aqui, depois da live que vai começar agora com a Ana Antunes, eu vou deixar as referências desse povo aí, desses estudos, se você puder me mandar. Eu vou deixar para a galera nos stories. Então, muito obrigada, viu, Renato?
Eu que agradeço. E eu vou te falar que eu tinha também, só para complementar de experiência prática, dificilmente, eu tentava muito, dificilmente eu conseguia corrigir válvula, tá? Eu diminuía os padrões de Mas nunca ficava aberração, eu perfeita. melhorava o controle, que foi o que eu acabei de relatar, eu melhorava o controle, mas o válvulo permanecia e a eficiência melhorava, mas assim, dificilmente também de todos os alunos que eu já tive, dificilmente eu conseguia sumir com isso. Então, não se decepcione, esse é o caminho. Legal. Renato, muito obrigada, cara. Manda para mim as referências, por favor, que eu vou deixar lá para a galera que quer estudar mais sobre isso. Tá bom, Obrigada. Um ótimo beleza. fim de semana para você. Você também, um abraço. Tchau, tchau.